Quantas vezes o seu corpo já gritou o que o coração se recusou a dizer? Quantas dores, fadigas e silêncios guardam histórias que nunca foram realmente encerradas? Há feridas que o tempo não cura, porque não estão no tempo, estão na alma. O perdão que você evita não é sobre o outro, é sobre libertar-se de um vínculo invisível que ainda te prende ao que já deveria ter ido. E enquanto você não solta, a dor fica, transformando-se em peso, em doença, em cansaço. A dor mais silenciosa é a do coração que finge que esqueceu. É o ressentimento guardado em nome da força, mas que com o tempo se transforma em prisão interior. Muitas vezes, confundimos o ato de perdoar com fraqueza, ou acreditamos que perdoar é concordar com o erro. Mas o perdão verdadeiro não tem nada a ver com justificar o passado. Ele é um gesto de amor por si mesmo, uma libertação vibracional que devolve ao espírito o direito de respirar em paz. Joseph Murphy dizia que a emoção não perdoada permanece impressa no subconsciente e se reproduz como dor, bloqueio e doença. O subconsciente não esquece, ele apenas repete, e tudo o que é repetido torna-se forma de pensamento, de comportamento e, muitas vezes, de dor física. Bruce Lipton explica, a partir da biologia das crenças, que as emoções negativas sustentadas alteram o ambiente celular. A energia da raiva, da mágoa e da culpa envia ao corpo a mensagem de que há ameaça constante. As células passam a viver em estado de defesa, liberando hormônios de estresse e bloqueando os mecanismos de regeneração. O resultado é o cansaço crônico, a inflamação e uma sensação constante de vazio. Quando a mente prende o passado, o corpo adoece. Quando a mente solta, o corpo começa a curar. O perdão, nesse sentido, é uma cirurgia energética. Ele corta o vínculo vibracional entre o eu e o trauma. Não é um ato moral, é uma reprogramação da consciência. Guardar rancor é como beber veneno e esperar que o outro adoeça. Mas quem sente primeiro é sempre o próprio corpo. Ele é o primeiro a ouvir o que a alma cala. Ele traduz o não dito em sintomas, como se tentasse gritar o que o coração não quer enfrentar. O perdão é o retorno à coerência. É quando o coração e a mente voltam a falar o mesmo idioma. É o momento em que a energia que estava estagnada começa a se mover novamente. Por isso, perdoar é, antes de tudo, permitir o fluxo da vida. Murphy dizia que o subconsciente aceita qualquer ideia repetida com emoção. O rancor é uma oração inconsciente, uma afirmação diária de que a dor ainda importa mais do que a paz. E, enquanto essa ideia permanecer ativa, o subconsciente continuará projetando experiências que confirmem essa crença. Bruce Lipton chama isso de biologia do condicionamento. A emoção se torna um hábito celular, um código repetido em todas as partes do corpo. E assim, o passado, mesmo distante, continua vivo dentro de nós, não como lembrança, mas como frequência. O perdão, portanto, não é um ato religioso, é um ato biológico, psicológico e espiritual. É devolver ao corpo o direito de regenerar. É limpar o campo energético das interferências que impedem o fluxo natural da abundância e da alegria. A mente que perdoa não é a que esquece, mas a que se recusa a carregar. O passado continua lá, mas já não pesa. Porque o perdão não muda o que aconteceu, ele muda o lugar dentro de você onde aquilo aconteceu. Perdoar é escolher a vida, é dizer, com o coração, não quero mais reviver o que me feriu. É reconhecer que ninguém cura feridas enquanto as acaricia. É permitir que a alma respire e que o corpo finalmente descanse. O perdão é o ato mais alto de inteligência espiritual. É compreender que o amor é a única energia que não adoece. Há dores que não gritam, apenas se instalam. Um ressentimento antigo, uma palavra não dita, um perdão adiado. Essas emoções, quando não dissolvidas, encontram abrigo no corpo. A mágoa, quando repetida, torna-se uma vibração constante, um eco que o subconsciente reproduz, dia após dia, como se o passado ainda estivesse acontecendo. Joseph Murphy afirmava, a mente e o corpo são um só sistema. O que afeta um, inevitavelmente se manifesta no outro. Essa unidade invisível explica por que sentimentos não curados se traduzem em sintomas físicos. Quando a emoção é reprimida, o corpo a expressa de outro modo. Dores musculares sem causa aparente, insônia, ansiedade, fadiga que não passa.
Tudo isso é o inconsciente tentando falar através da matéria. O trauma não resolvido é interpretado pelo subconsciente como ameaça permanente. Ele mantém o corpo em alerta, como se o perigo ainda estivesse à espreita. Isso ativa o modo de defesa celular, onde a energia vital deixa de ser usada para regenerar e passa a ser consumida na tentativa de se proteger. É como manter o motor de um carro ligado dia e noite, sem nunca deixá-lo descansar. Uma exaustão que, cedo ou tarde, cobra seu preço. Bruce Lipton chama esse processo de desalinhamento biológico. Quando o pensamento e a emoção vibram em medo ou raiva, o campo energético perde coerência. As células recebem mensagens confusas e deixam de funcionar em harmonia. Nesse estado, a vitalidade se esvai, a imunidade cai e o corpo se torna um reflexo da desordem interior. Murphy dizia que o subconsciente é profundamente literal. Se você repete internamente, "fui ferido", ele continua projetando circunstâncias que reafirmam a ferida. É um ciclo hipnótico, um padrão vibracional que se renova sem cessar. A dor, então, não é apenas memória, é uma programação ativa. A somatização, termo usado pela psicologia, é o modo que o corpo encontra de participar da conversa. A dor física é a linguagem que traduz aquilo que o coração se recusa a escutar. E quanto mais a mente tenta silenciar o que sente, mais o corpo grita, insistindo para ser ouvido. Pense na mágoa como um espinho invisível. Ele pode ser pequeno, mas, se permanecer ali, infecciona o que o rodeia. O espinho não mata, mas impede a vida de fluir. Assim também é o ressentimento. Não destrói de imediato, mas corrói lentamente a energia vital, a alegria e o equilíbrio emocional. A mente que guarda rancor vive em estado de guerra. O corpo, obediente, reflete esse campo de batalha. As tensões se acumulam, os músculos endurecem, a respiração encurta. É o reflexo físico de uma alma que ainda não soltou. Há uma sabedoria antiga que diz: enquanto você não libera, você carrega. E o que se carrega sem consciência pesa mais do que parece. Por isso, compreender a mágoa é o primeiro passo para libertar-se dela. O perdão não começa com o outro, mas com a decisão de interromper o ciclo da dor. A dor não curada é como um espinho na carne da alma, invisível aos olhos, mas infeccionando tudo ao redor. Quando o perdão chega, o espinho não desaparece por mágica, mas se dissolve aos poucos, à medida que a mente deixa de tocá-lo. É nesse momento que o corpo, aliviado, começa a lembrar o que é ser inteiro. Há uma força silenciosa que age dentro de toda emoção reprimida. O ressentimento é uma dessas forças, denso, invisível, insistente. Ele cria uma espécie de campo vibracional, onde tudo o que entra se distorce. Quando o coração se fecha, o corpo obedece. A energia vital que deveria fluir livremente se acumula em nós invisíveis, e o que não se expressa se transforma em bloqueio. Cada lembrança carregada de raiva, culpa ou dor é uma âncora vibracional. Ela puxa o ser para baixo, prende a consciência ao passado e impede que o novo se manifeste. Bruce Lipton explica que o campo emocional atua como um controle remoto para a célula. Quando uma emoção negativa é sustentada por muito tempo, ela desorganiza o sistema nervoso e o corpo começa a responder como se estivesse sob ataque. O organismo se defende de algo que já não existe, mas a mente, prisioneira da lembrança, acredita que o perigo ainda está ali. Joseph Murphy ensinava que aquilo que você mantiver em mente será perpetuado em sua experiência. Isso significa que cada pensamento ressentido alimenta a continuidade da dor. O subconsciente não distingue entre o que é lembrado e o que é vivido. Se a emoção é revivida, ela é real para o corpo. Assim, o ressentimento se torna um tipo de encantamento ao contrário, uma repetição emocional que mantém a alma presa à cena que deveria ter ficado para trás. A neurociência descreve esse fenômeno como uma resposta química. Cada vez que você revive uma lembrança de mágoa, o cérebro libera doses de cortisol e dopamina. A dopamina dá uma falsa sensação de controle. É o prazer momentâneo de reafirmar a razão, de ter sido injustiçado. Mas logo depois vem o cortisol, o hormônio do estresse, que informa ao corpo que há uma ameaça. Essa alternância cria dependência emocional da própria dor. Com o tempo, o corpo se acostuma ao padrão da raiva
Ele o reconhece como identidade e qualquer tentativa de paz é interpretada como perigo. É por isso que algumas pessoas sentem dificuldade em perdoar. A mente quer soltar, mas o corpo está viciado em sentir. O ressentimento é uma energia congelada. Ele não anda para frente, não se dissolve, apenas se repete. É como um arquivo corrompido que ocupa espaço na alma, impedindo novas experiências de entrarem. Enquanto o perdão não ocorre, a energia vital permanece em suspenso, aguardando o comando da liberação. Bruce Lipton observa que emoções positivas, como compaixão, aceitação e amor, realinham o campo eletromagnético do coração. Esse campo é o principal transmissor da coerência vibracional. Quando ele se desorganiza, todo o corpo sente, mas quando volta à harmonia, o fluxo se restabelece. O coração, literalmente, comunica ao corpo que é seguro viver. Murphy via o perdão como um ato mental de substituição. Ele dizia: substitua a imagem antiga por uma nova. Em vez de reviver o episódio, imagine a cena sendo dissolvida em luz. Visualize a energia da dor perdendo forma, tornando-se leve, até desaparecer. Não se trata de negar o que aconteceu, mas de decidir o que essa lembrança continuará significando. O ressentimento é frio, estático, denso. O perdão é calor, movimento, vida. Um descongela o outro. A mente que perdoa não apaga o passado, mas retira dele o poder de controlar o presente. E é nesse instante, quando o vínculo vibracional se rompe, que o corpo começa a respirar novamente. O perdão é o calor que desfaz o gelo da alma. Ele não muda a história, muda a frequência. E quando a frequência muda, o que antes era prisão se transforma em passagem. Há um ponto no caminho em que a alma, cansada de lutar, compreende que o perdão não é rendição, é libertação. O verdadeiro perdão não é um gesto para o outro, mas uma decisão íntima de cessar o vínculo vibracional com a dor. Ele não se dá por palavras, mas por vibração. É o instante em que o coração diz: não preciso mais carregar isso. Joseph Murphy ensinava que perdoar é reprogramar o subconsciente para o amor, e o amor é a força criadora original. O perdão não é apenas uma emoção, é uma energia que altera a estrutura mental. Ele dissolve as repetições inconscientes que mantêm o sofrimento vivo e devolve à mente o poder de criar a partir de um novo estado de consciência. O perdão é o reset do espírito. Ele apaga os rastros vibracionais da dor e abre espaço para a harmonia. O perdão não depende de quem te feriu, ele depende apenas de você. Ele é o ato de retirar o foco do que aconteceu e devolver a atenção ao que permanece vivo. É compreender que o passado existe apenas enquanto é alimentado. A cura começa no instante em que a paz se torna mais importante do que a razão. Murphy dizia que a mente subconsciente é como um solo fértil, e cada emoção é uma semente. Enquanto o ressentimento for a semente plantada, a colheita será de dor. O perdão, por outro lado, muda a semeadura. Ele planta amor onde havia defesa, serenidade onde havia luta. Bruce Lipton, na Biologia das Crenças, explica que emoções de aceitação e amor reorganizam o DNA celular. Quando o cérebro emite sinais de calma, o corpo começa a reparar os tecidos e reativar os processos de regeneração. O perdão, portanto, é também uma medicina biológica. Ele comunica às células que o perigo acabou. Há algo profundamente criador no perdão, porque ele devolve ao ser humano o poder de decidir o próprio estado vibracional. Enquanto o rancor mantém o foco no que foi feito, o perdão redireciona a energia para o que ainda pode ser criado. E onde há a criação, há vida. O perdão não apaga o passado, mas liberta o presente. É como abrir uma janela depois de anos em um quarto fechado. O ar novo entra, o pó começa a se dispersar e a luz volta a preencher o espaço. É nesse momento que a alma se reanima, e com ela, o corpo também desperta. Em muitos relatos de cura, físicos e espirituais, há sempre um ponto em comum: a liberação da mágoa. Pessoas que perdoaram profundamente relatam a mesma sensação: leveza, alívio, clareza, como se uma energia densa, sustentada por anos, finalmente se desfizesse. O perdão altera o campo energético de quem o pratica. Ele abre espaço para que novas realidades se manifestem. A força criadora do perdão é a mesma força que move o universo, a vibração do amor incondicional. Não o amor que esquece,
mas o que compreende, o que não precisa mais justificar, apenas libertar. A mente que perdoa deixa de ser reativa e se torna criadora. Ela deixa de repetir o que foi e começa a imaginar o que pode ser. Nesse ponto, o ser humano se reconecta à própria fonte divina, onde não existe culpa nem separação, apenas fluxo. O perdão é o portal de retorno ao estado natural do ser, o estado de paz. Ele não exige esforço, exige rendição. É o momento em que a alma entende que já não precisa mais se defender do passado, porque já não vive nele. Quando o perdão acontece, a energia volta a circular. O coração se expande, o corpo relaxa e a mente reencontra o silêncio. E é desse silêncio que nasce a verdadeira força. A força de quem já não precisa vencer nada, porque finalmente compreendeu que já está livre. Liberar o passado é uma arte sutil, uma alquimia entre mente e espírito. Não se trata de esquecer o que aconteceu, mas de esvaziar o peso emocional que o mantém preso ao acontecimento. O perdão consciente é esse movimento de libertação. Ele não vem do esforço, vem da decisão silenciosa de soltar o que já cumpriu seu papel. Joseph Murphy via o perdão como uma reprogramação vibracional. Ele dizia que cada pensamento é uma oração e cada emoção é uma ordem ao subconsciente. Quando você mantém a raiva ou a culpa, está orando para que o passado continue se repetindo. Quando decide liberar, está orando pela restauração da harmonia. O perdão é, portanto, uma oração energética. O primeiro passo dessa cura interior é o reconhecimento. Não há transformação onde há negação. Reconhecer a dor é dar-lhe um nome, é trazê-la da sombra à luz. Murphy ensinava que o que é aceito conscientemente deixa de comandar o inconsciente. Quando a mente observa a própria ferida com amor, ela começa a dissolvê-la. O segundo movimento é o da ressignificação. A mente precisa compreender que o outro só pôde agir a partir do nível de consciência que possuía. Essa compreensão não justifica o ato, mas o transcende. Ninguém dá o que não tem. E muitas vezes, quem fere, fere porque também carrega feridas profundas. Essa percepção muda a vibração. O ressentimento perde força quando é visto sob a luz da consciência. Murphy sugeria uma substituição mental. Toda vez que a lembrança retornar, afirmar internamente: eu libero essa energia e me abro para o bem divino. Essa frase é mais que um mantra. É uma reprogramação subconsciente. Cada repetição enfraquece o vínculo vibracional com o passado e fortalece a mente no presente. A neurociência moderna comprova o que os mestres espirituais já sabiam. O cérebro não diferencia o real do imaginado. Quando você imagina liberar, o corpo entende que a liberação está acontecendo. Ondas cerebrais se reorganizam, o sistema nervoso relaxa e o corpo ativa a autocura. Bruce Lipton descreve esse fenômeno como coerência celular. Quando a mente envia ao corpo a mensagem de segurança, ele responde com equilíbrio. A vibração do perdão é expansiva. À medida que você solta o passado, a energia vital volta a circular. Aquilo que antes era um nó energético se transforma em fluxo. O coração, antes pesado, começa a se abrir novamente. O corpo, antes em alerta, retorna ao estado natural de harmonia. O perdão consciente é o oposto do esquecimento. Esquecer é afastar. Perdoar é integrar. É olhar para o que doeu e dizer: você também faz parte da minha história, mas não define quem eu sou. Nesse momento, o passado perde o poder de interferir no presente e o ser humano volta a ser inteiro. A imagem mais bela do perdão é a de um rio que, depois de anos contido por uma represa, finalmente rompe o obstáculo. Ele não luta contra a barragem, apenas volta a fluir. A água nunca esquece que é água, mesmo quando contida. Assim é a alma. Ela sabe que nasceu para fluir, e o perdão é o movimento que restaura essa lembrança. Perdoar conscientemente é permitir que a energia volte a se mover. É trocar o peso da dor pela leveza da compreensão. É deixar de ser prisioneiro do que foi e voltar a ser criador do que pode ser. E quando essa libertação acontece, o corpo sente, ele se alinha, se cura, se renova. A mente que perdoa é como o rio que rompe a represa. Ela não nega o que a contivera, mas transforma o obstáculo em passagem. E nessa travessia, descobre o sentido mais profundo do amor. Aquele que liberta, porque compreende. Existe um perdão mais difícil do que qualquer outro. O perdão a si mesmo.
É silencioso, íntimo e muitas vezes adiado por toda uma vida. Perdoar-se é um gesto de reconciliação com a própria humanidade. É compreender que os erros, as escolhas equivocadas e as quedas não são provas de fraqueza, mas caminhos de aprendizado. A maioria das pessoas acredita ter perdoado o outro, mas continua aprisionada na culpa pelo que permitiu, pelo que suportou, pelo que não fez diferente. Essa culpa não se grita, ela sussurra. Está presente na autossabotagem, nas relações que repetem o mesmo padrão, na dificuldade em receber o bem. É o inconsciente punindo o eu, que ainda se julga indigno. Joseph Murphy afirmava: o subconsciente obedece à imagem que você tem de si mesmo. Enquanto houver culpa, a mente continuará criando experiências que confirmem essa sensação de desmerecimento. É como se a vida dissesse: você ainda acredita que precisa pagar. E assim, as oportunidades passam despercebidas, a abundância é bloqueada e a alegria parece sempre distante. Perdoar-se é interromper esse ciclo de autopunição. É olhar para o passado e dizer: eu fiz o que pude com o nível de consciência que tinha. É uma declaração de maturidade espiritual, um reconhecimento de que o erro não foi fracasso, mas parte da trajetória de expansão. Bruce Lipton, ao falar sobre a biologia das crenças, explica que pensamentos de amor próprio ativam genes de regeneração. Quando o cérebro sente compaixão por si mesmo, ele libera substâncias que fortalecem o sistema imunológico e promovem equilíbrio. O perdão a si mesmo, portanto, não é apenas emocional, é fisiológico. Ele altera o corpo em seu nível mais profundo. A mente que se perdoa reencontra a paz. O corpo, sentindo-se seguro, relaxa. A energia vital volta a fluir e a criatividade retorna. Esse é o ponto em que a alma deixa de lutar contra a própria história e passa a acolhê-la como parte de uma jornada maior. Murphy dizia que a cura verdadeira começa quando o ser humano deixa de se ver como vítima e se reconhece como aprendiz. Isso muda tudo, porque quando você entende que cada erro foi uma aula, a culpa se transforma em sabedoria. E a sabedoria é uma energia leve, que abre caminhos em vez de fechá-los. Perdoar-se é como devolver a alma ao próprio corpo. É trazer de volta as partes de si que foram exiladas pelo julgamento e pela vergonha. É dizer: eu me aceito, mesmo imperfeito, mesmo em construção. E nesse instante, algo se realinha. Não há evolução sem autocompaixão. O amor que você busca dar ao mundo precisa primeiro passar por você. Quando o coração se torna gentil consigo mesmo, ele se torna também um canal para o divino. A culpa é a voz do ego tentando controlar o passado. O perdão é a voz de Deus dizendo: você já é suficiente. A alma que se perdoa não precisa mais provar nada. Ela apenas vive, inteira, livre, em paz. E o que nasce dessa paz é algo que nenhuma culpa poderia gerar: gratidão. Gratidão por ter aprendido, por ter sobrevivido, por ter se transformado. O perdão a si mesmo é o fim de uma guerra interior. E quando essa guerra termina, o silêncio que vem depois não é vazio, é plenitude. É o som da vida voltando a pulsar em harmonia. É a consciência se lembrando de que, em essência, sempre foi inocente. O perdão não é o fim da dor, é o início da cura. É o momento em que a alma, cansada de carregar o peso do que foi, decide respirar novamente. Murphy e Florence Scovel Shinn ensinaram que o perdão é a restauração da harmonia interior, a reabertura do fluxo que permite que o bem volte a circular. Nada floresce em solo envenenado. O perdão é o gesto que limpa a terra da alma para que algo novo possa germinar. Florence dizia: o rancor é o bloqueio que impede o bem de fluir. E Joseph Murphy completava: o subconsciente não distingue entre o outro e você. Toda mágoa retida é uma ordem de autodestruição. Quando a mente liberta o ressentimento, o corpo responde com alívio. Quando o coração se abre, o universo inteiro se reorganiza. O perdão é a energia que desata todos os nós, os físicos, os mentais e os espirituais. A vida é movimento, e onde há mágoa, o fluxo estagna. É por isso que perdoar é mais do que um ato moral, é um ato vibracional de inteligência espiritual. Não se trata de esquecer o que aconteceu, mas de lembrar sem sangrar. O perdão é a prova de que a dor cumpriu seu propósito, despertar consciência. Murphy dizia que o amor é a única força que cura.
porque é a única força que une. O perdão é o amor em ação. É a vibração que reata o laço entre o humano e o divino. É quando o coração, antes dividido entre ferida e defesa, volta a pulsar inteiro. E esse retorno à inteireza é o verdadeiro milagre. O perdão não é fraqueza, é força espiritual refinada, o poder de quem já não precisa do passado para justificar sua dor. É a consciência de quem entendeu que nada do que aconteceu foi castigo, mas chamado. O perdão transforma o trauma em ensinamento, a perda em sabedoria, o ódio em compaixão. Ele não muda o que foi vivido, mas muda a forma como você vibra ao lembrar. E é nesse ponto que a alma renasce. O corpo respira mais leve, o olhar se torna mais claro e a mente, antes inquieta, encontra silêncio. É o silêncio de quem já não luta contra a vida, mas se harmoniza com ela. A borboleta não guarda ressentimento do casulo. Ela entende que a escuridão foi o preço da transformação. Da mesma forma, a alma que perdoa compreende que as dores foram apenas as dobras do próprio crescimento. Perdoar é aceitar a vida em toda a sua imperfeição e descobrir, nesse aceitar, a perfeição de estar vivo. No instante em que você perdoa, algo se realinha no campo invisível. O que era resistência vira fluxo, o que era ferida vira portal, e o que era peso vira asa. Libertar é curar, e curar é recordar que o amor sempre foi a única energia que não adoece. O perdão é o sopro divino que restaura a forma original da alma, pura, inteira, livre. E se este conteúdo ressoou com o que você sente, lembre-se, cada partilha, cada comentário e cada inscrição neste canal ajuda essa mensagem de cura e consciência a alcançar mais corações. Permaneça conosco nessa jornada de despertar e que a vibração do amor continue guiando o seu caminho.